A nossa saudação é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que através do amor de Deus, o nosso eterno Pai, e da consolação do Espírito Santo, possamos receber a palavra de Deus em nossos corações nesse momento. E eu convido a todos a abrirem a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e vamos fazer uma leitura de 3 versículos desse capítulo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e os versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós podemos ver nesse capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo, na primeira Timóteo, alguns princípios sobre o culto público. E nós vamos ver aqui o primeiro princípio que ele trata é com relação ao alcance de nossas orações. Em primeiro lugar, eu quero detalhar aqui algo simples, que essa primeira carta, segundo os maiores eruditos do Novo Testamento, ela foi escrita provavelmente da Macedônia e da cidade de Filipos, no intervalo entre o primeiro aprisionamento de Paulo e o segundo, ou seja, depois do primeiro aprisionamento e antes do segundo, que vai ser, a meu ver, o definitivo, quando ele vai escrever a segunda carta a Timóteo. A data ela está entre 66 e 65 depois de Cristo. O tema dessa carta ele é relevante porque vai trabalhar a questão da conduta cristã, tanto do obreiro quanto da liderança. E é uma carta que vai trazer detalhes assim necessários, espirituais e sociais para o dia a dia de uma igreja, como o estabelecimento da liderança, que deveriam ser pessoas consagradas, pessoas dedicadas à palavra, homens fiéis a Deus, tementes a Deus, e vários detalhes. E uma outra coisa que Paulo enfatiza é a vocação de Timóteo, que ele deve ser fiel, ele deve ser modelo, ele deve ser um exemplo, e ele deve ser corajoso e não deve recuar do dom que recebeu da parte de Deus pela imposição de mãos, também quando ele foi ordenado, provavelmente nessa igreja aí em Éfeso, onde ele está e para onde Paulo está dirigindo a carta, tanto a Timóteo e também para a igreja e sua liderança. Eu tenho uma pergunta a fazer. As nossas orações devem ser feitas em favor de quem, de acordo com esse texto? E as nossas orações alcançam quem? Em primeiro lugar, a prática da oração deve ter primazia em nossa vida cristã. Deve ter primazia. Ele fala, exorto acima de tudo que se faça a prática de oração. Nós não podemos ter um ministério bem-sucedido sem a graça de Deus, é bem verdade, sem o bom assessoramento dos irmãos, sem uma igreja para nos manter, mas é necessária a oração. Antes de tudo, exorto-vos que se use prática de súplicas. Daqui a pouquinho nós vamos ver mais algum detalhe o que significa uma oração com súplicas. Em segundo lugar, os apóstolos em Jerusalém, nós podemos ver esse movimento no Novo Testamento, quando diante de um problema administrativo, eles fizeram uma assembleia, estou falando de Pedro, Tiago e João, e eles pedem para que a Assembleia eleja pessoas
para gerir aquela necessidade social. O caso era, as viúvas gregas não estavam sendo atendidas, assim como as viúvas hebreias. E veio um clamor, veio uma reclamação do povão para a liderança. E Pedro, Tiago e João, eles tomam a seguinte atitude: elejam 7 homens, cheios de fé, do Espírito Santo, homens fiéis, tementes a Deus, para que cuidem desse ministério. Quanto a nós, vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra, de acordo com Atos 6, verso 4. A igreja de Éfeso, Paulo, no finalzinho da sua carta à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, em Efésios 6, os versos de 18 e 19, ele diz: com toda oração e súplica, orando no Espírito Santo, e orem também por mim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra, para que com intrepidez eu faça conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo está aqui orando. Então a prática de oração deve ser, ou deve ter primazia em nossa vida cristã, em nosso ministério e em todas as ações que podemos fazer na obra de Deus. Então a prática da oração deve ter primazia. Em segundo lugar, a oração deve ser variada. A oração, ela tem uma variedade, ela tem ângulos para serem abordados. Em primeiro lugar, a oração deve ser feita com súplicas. Orar com súplica é orar com contrição e humildade. É orar admitindo a impossibilidade de que você não pode fazer nada sem a mão de Deus, sem a ajuda de Deus. Suplicar também é invocar a presença de Deus para nos acudir em momentos difíceis, em tarefas difíceis, casos de doenças, tribulações, e assim sucessivamente. E ele fala também orações. A ideia de oração, por si só, significa a prática diária. Aqui, tanto os judeus quanto os cristãos, agora na igreja cristã, em Éfeso, e por onde Paulo fundou igrejas, e também na igreja de Jerusalém, onde começa o trabalho em Atos 2, a prática de oração ela continuou, no mínimo 3 vezes por dia. Mas Paulo chega a falar em uma de suas cartas que nós devemos orar sem cessar. Devemos sempre estar orando. Intercessões. Orar em favor dos outros, orar em favor de alguém. E Paulo vai dar um grande desafio para nós no verso seguinte, no texto seguinte, que nós devemos orar pelos reis, pelos príncipes, pelas pessoas investidas de autoridade. Então devemos orar em favor dos outros. Parece-me que esse quesito, esse item, ele acaba sendo negligenciado em nossas orações. Via de regra, eu e você, eu falo por mim, às vezes oramos em nosso favor em primeiro lugar. Começamos logo a pedir bênçãos para nós, pedir livramento para nós. Mas a ideia é que nós devemos interceder por outros, interceder por aqueles que talvez nem saibam que nós existimos, mas o nosso privilégio e obrigação é interceder por essas pessoas. Ações de graças é um outro perfil de oração, outro modelo de oração. O verso 1, a parte B. Orar agradecendo as bênçãos que Deus tem dado a nós e a todo o seu povo. Deus é um Deus que abençoa. E é interessante que nós podemos agradecer a Deus as bênçãos do passado, do presente e as que hão de vir, porque a palavra de Deus é infalível e o que Ele promete, Ele cumprirá. Então, a segunda coisa que estamos vendo é a variedade de oração. Elas devem ser feitas com súplicas, deve ser feita aquela oração simples do dia a dia,
deve ser feita com intercessões e com ações de graças, né? Nós costumamos muito pedir, mas dar graças a Deus é difícil. Lembram dos 10 leprosos? Jesus cura 10. Quantos vêm agradecer ao Senhor a cura e a bênção que receberam? Somente um. Será que nós não estamos incluídos nesses 9 que são abençoados e não glorificamos a Deus e não agradecemos a Deus? Que eu e você sejamos incluídos naquele um que voltou para agradecer a Deus. Agradecer a Deus é sempre um bom caminho, é sempre um bom modelo de oração, de orar. A terceira coisa, o alcance das nossas orações. Paulo diz em favor de todos os homens, devemos orar por todos, sem exceção. Todos devem ser levados na presença de Deus em nossas orações. Deus nos tem dado esse privilégio. A sua palavra diz em vários lugares, me veio à mente aqui o Salmo 116, os versos de 1 a 6. O salmista diz, amo o Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas e se inclina para mim os seus ouvidos e ouve o meu clamor e me acudiu no dia da angústia. Então, nós devemos orar sabendo que tem um Deus que nos ouve, né? E Ele nos ouve pela sua onisciência, onipresença, Ele sabe todas as coisas, e Ele nos ouve também pela sua onipotência, de decidir fazer ou não aquilo que nós estamos pedindo. Mas a certeza que temos é que Ele nos ouve. Devemos orar também em favor dos reis. Note bem, esse aqui é um período que Nero está chegando no poder. Nero é o imperador, ele é o rei, mas talvez ele esteja também se lembrando aqui dos procuradores da Palestina, de toda a região, da Acaia, da Ásia, né? E a maioria desses procuradores, diz a história, e a Bíblia também mostra isso, eram homens devassos, eram homens cruéis, mas Paulo está dizendo que nós devemos orar por eles. Devemos orar em favor das nações, devemos orar em favor das superpotências, porque esse é o nosso papel. Devemos orar em favor de todos os que se acham investidos de autoridade, né? Nós temos pessoas investidas de autoridade. No nosso caso aqui, o presidente da República, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, né? Setores da escola, da justiça, devemos orar por essas pessoas que estão investidas de autoridade. E aí você pode me dizer, mas não é do meu partido, mas não pensa como eu. A Bíblia não diz isso, que nós devemos orar por aquele que pensa e concorda conosco. Nós devemos orar por todos os que se acham investidos de autoridade. Devemos orar por todos, ainda que não seja do nosso agrado. Mas Deus vai te recompensar quando você dobrar o joelho e orar por alguém que não pensa como você. Orar em favor, inclusive, para que Deus abençoe essa pessoa. A quarta coisa que vamos ver e última é o propósito da oração. Para que tenhamos uma vida tranquila e mansa. E como precisamos disso? Uma vida tranquila e mansa. Não só no mundo, não só em nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, mas também em nossa família, no nosso trabalho, né, no meio que nos cerca. A Bíblia manda que devemos orar, porque isso pode trazer uma vida tranquila e mansa. É bem melhor um crente ser flagrado orando do que falando mal da vida do outro. Um crente ser pego lendo a Bíblia do que estar lendo coisas fúteis desse mundo. Então Paulo ele trabalha essa questão do culto público, a ideia da manifestação da igreja.
que não deve ser batendo no peito, eu sou crente, sou melhor do que A ou B, mas deve ser demonstrando piedade, caráter espiritual diante daqueles que não creem ainda no Evangelho. A segunda coisa que vemos aqui dentro é para que vivamos com toda piedade e respeito. Né? Nós temos aí temas nas televisões, né? Nas campanhas aí sociais, né? O respeito. Só que para você ser respeitado, você precisa respeitar também a opinião do outro. Alguém que não concorda comigo, não pensa como eu penso, mas ele é, no mínimo, uma criatura de Deus, é criado por Deus. Ele é, no mínimo, meu próximo. E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ainda que seja diferente. Mas a minha obrigação e privilégio é orar, é respeitar, é ter piedade ao olhar para alguém que não pensa como eu. E esse é um grande desafio na atual conjuntura que nós estamos vivendo, nessa conjuntura mundial de ideias. Você não pode rir mais, não pode fazer isso ou aquilo, ou até mesmo ter um apelido caseiro para alguém que você tanto ama e gosta, que aí já é problema, já vai dar problema. Um outro já vai se sentir ofendido e por aí afora. Então, para que vivamos com toda piedade e respeito. E a última coisa aqui no propósito da oração é porque essa atitude agrada a Deus. Está vendo só como é? A primazia da oração. Orar e buscar a face de Deus. Orar em favor dos reis, dos príncipes, das pessoas investidas de autoridade. Orar com propósito são atitudes que agradam a Deus. Todas as vezes que oramos com essa atitude, com esse propósito que foi colocado desde o princípio com o nosso tema, a quem a nossa oração alcança, nós estamos agradando a Deus, que eu acredito que é o fundamento principal de qualquer atitude nossa do culto público. E eu quero aqui encerrar fazendo assim 3 aplicações usando o nome de pessoas. A primeira delas está em Atos 10, do verso 2 em diante, que é o centurião Cornélios. Cornélio era um homem investido de autoridade, uma centúria romana. Ele tinha sob a sua égide cerca de 100 soldados. E esses soldados eram de várias nações. E um falava uma língua, outro falava outra. Então, os pressupostos históricos da época, aquilo que nós chamamos de background histórico de Atos 10, vão demonstrar ou sugerir que pelo menos 5 línguas existiam entre aqueles 100 soldados. Mas Cornélio era o líder desses soldados. Só que a Bíblia vai dizer que ele era um homem temente a Deus, orava, dava muitas esmolas, tratava as pessoas com justiça, por incrível que pareça. Naquele período do Império Injusto, ele tratava pessoas com justiça. Tanto é que a sua oração chega a Deus. E Deus manda-lhe um anjo como resposta de sua oração e piedade. A segunda pessoa é Tício, justo, em Atos 18, verso 7. A Bíblia diz que esse homem era um judeu temente a Deus. Ele não cria no Evangelho ainda, mas ele estendeu a sua mão ao apóstolo Paulo. E ele também, segundo dados históricos, era uma espécie de procurador romano em Corinto. E ele vai acolher Paulo e mais tarde vai crer no Evangelho. Por causa das suas orações, do seu clamor a Deus, Deus manda Paulo para Corinto para que ele ouvisse a palavra de Deus e fosse salvo. E talvez na sua casa, por ser um homem rico, começasse a igreja na cidade de Corinto.
E a última figura que eu quero mostrar aqui como homem de oração, ele é bem conhecido da história da Reforma, que é o Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, conhecido como Conde de Zinzendorf. A sua data é de aproximadamente 1700 a 1760. Ele era um empresário, ele era um senhor feudal. Ao abraçar a ideia reformada de culto e de crença em Deus, ele trata os seus empregados, que antigamente eram escravos, ele os trata como membros da sua própria família, assalariando-os, dividindo o lucro da sua empresa, daquilo que ele tinha, e sendo um homem tão piedoso que ele pregava o evangelho sem falar, pregava com sua própria vida. Então é possível a minha e a sua oração alcançar coisas além e pessoas do que pedimos ou pensamos, conforme a graça e o poder de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, a quem oramos. E orar é uma atitude grata a Deus. Deus se alegra. Deus, Ele certamente vai recompensar você por ser uma pessoa de oração. Se você ainda tem dificuldade para orar, procure ler a Bíblia e ore mais. Especialmente Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 9. Leia esses textos, os Salmos, que você vai aprender muito sobre oração. Mas, acima de tudo, a nossa oração deve ser feita com humildade, com fé e com piedade. Que Deus te abençoe e abençoe a cada um dos membros de tua família. Amém.